Salve, salve, meu povo! A nave do Gazeta Esportiva tá decolando, tá muito boa noite pra todo mundo na sintonia da equipe de esportes mais raiz da televisão brasileira. E ao meu lado hoje, sobe o som, essa dupla que é show de bola. Ele, o homem, o mito, a lenda, Osmar Garrafa! Eu ainda vou acreditar nisso aí. Valeu, galera, estamos chegando. Eu tô aplaudindo por obrigação. Nossa, só que vocês tiveram uma treta aqui, né? Não, a gente já fez as pazes, a gente foi no barzinho. Mas já brigamos de novo. A gente foi no barzinho. O negócio do pau quebrou aqui, quebrou lá pra baixo, tiveram que intervir. Nossa, só tô sabendo a fofoca. E do meu lado esquerdo, ele, nosso repórter raiz, Alexandre Silvestre. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por me aturar. Batendo palmas por amor. Lá, O programa de hoje... Confessou. O programa de hoje tem muito assunto bacana. Aqui você vai ter todas as informações do jogo de logo mais entre Universitário do Peru e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Temos também as novidades do mercado da bola envolvendo o Palmeiras. Vamos mostrar ainda uma das chaves do bom momento do São Paulo. Também tem Olhar de Mestre, Momento Velocidade com Rodrigo França e muito mais para você. Então deixa o controle remoto quietinho aí do teu lado, porque já já nós voltamos depois dessas dicas. Beleza, a gente tá de volta e é o seguinte, hora do beijinho. Beijinho pro Renato, corintiano lá de Arthur Alvim, da empresa Serenidade do Toque, faz massagens. Um beijo, Renato, eu sei que você adora o Gazeta Esportiva, então um dia vem conhecer a gente. Beijos também pro nosso querido Abel. Abel, auxiliar de câmera. Abel, beijo. Atenção, tem surpresa! Tem surpresa pro Abel. Abel, entra aqui com a caminhadinha. Como é que você anda? A caminhadinha clássica. acende. Tô tentando acender. Obrigado por acender. Feliz aniversário, o Abel tem uma história na TV. Deus te abençoe, meu irmão. Abel, esse aqui, ó, trabalhou com meu avô na extinta TV Tupi. Abel, Você tem até 7 horas pra acender. Tô tentando. esse bolo é pra você, vira de frente pra câmera. Não, aqui, ó. E você vai cortar e faz 3 pedidos, tá certo? Que a gente fez bolo pro Abel. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns. E pro Abel nada! Aí, Abel. Como é que é o seu nome? Abel! Nós temos o Abel! Nós temos o verdadeiro Abel. Abel, corta o bolo. E, por favor... Primeiro pedaço, por favor. Vai servindo a galera. Aliás, ó, o Julinho lá, Olha nosso só. DTV. Ô, Abel, não destrói o Chocolatinho bolo, tá? gostoso, já destruiu. Oswaldo, como é que vai comer o bolo se não Aê. tem garfo? Boa, Abel. Como é que... Aqui, ó, daqui, ó. Ó, enquanto o Abel corta o bolo, chega Ninguém aqui viu. comigo, Ninguém que eu vou viu. falar o seguinte. Enquanto o Abel vai cortando o bolo, depois eu corto mais, Abel. O Julinho, tem que felicidades levar pra pro você, meu Julinho, irmão. hein? Fica com Deus, cara. Tá bom? Tem que levar pro Julinho. A gente... Obrigada, Abel. Ó, o bolo é teu. Peraí, leva lá. Leva o bolo pra galera comer aqui. Tá bom? Vamos distribuir. Para os nossos cameramen comerem. E o Julinho da TV também, que mandou entregar esse bolo para você. A gente ama, Abel. Obrigada por tudo e pelo seu jeitinho todo carinhoso e doce prestativo. A gente vai agora com a bomba que caiu em Porto Alegre na noite dessa segunda-feira. Mano Menezes não é mais técnico do Internacional. O empate por 0-0 contra o Palmeiras no Beira-Rio foi a gota d'água para a diretoria do Colorado. Torcida e dirigentes mostravam descontentamento há muito tempo, já que o primeiro semestre foi muito abaixo das expectativas com eliminações na semifinal do Gauchão e na terceira fase da Copa do Brasil. O argentino Eduardo Cudê, que estava no Atlético Mineiro até meados de junho, deve ser anunciado como novo treinador do Inter nas próximas horas. Puxa vida, com essa notícia, quero saber de você, aí do outro lado da telinha, tá comendo bolo aí, tomando chá, não? E da nossa dupla de comentaristas é o seguinte, Mano Menezes, livre no mercado, é uma sombra pro Luxemburgo no Corinthians? Sim ou não? Acho que se o Corinthians continuar, se o Luxa continuar ganhando, não. Mas Mano Menezes é uma baita sombra, vocês não acham? Então, boa noite, Michele, boa noite, Silvestre, boa noite, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Colocaram a cabeça do técnico Mano Menezes na bandeja e entregaram aos leões. 60% de aproveitamento ele tinha. Time classificado na Copa Libertadores da América, não é? E aí vamos pegar um técnico que deu um pontapé no Internacional para ir para a Espanha, para o Sevilha da Espanha, e aí foi embora para a Espanha e agora
tipo sadomasoquismo, né? O Internacional, que era a volta do Cudê, está praticamente acertado, porque a informação que eu tenho é que o acerto foi antes, inclusive, da saída do Mano. Já fecharam tudo com o Cudê, estão dando uma seguradinha para anunciar. E o Mano Menezes, obviamente, ele é sombra não só para o Vanderlei, ele é sombra para todo mundo. Num país onde um técnico com aproveitamento que tem de 60%, classificado na Copa Libertadores, 11º do Campeonato Brasileiro, com uma campanha regular, de regular para boa dentro da competição, mandar um cara embora, então o Mano fica no mercado e ele é sombra para qualquer um, não é, Silvestre? Eu penso assim. É, para qualquer um, mas acho que para esse momento não é sombra no Corinthians. Pelo que eu entendo de Corinthians, da política do Corinthians, o Salazar pode até esclarecer com mais profundidade isso. Semana que vem, o Salazar está de férias, deixa o Salazar descansar. O Salazar é verdade, o Salazar está na Bahia, cara. Mas me parece, a Marina, quem vai falar de Corinthians hoje? Boa tarde, Silvestre. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não, que eu acho que o Mano, nesse momento, ele não tem portas tão abertas lá no Corinthians, não, me parece. Bom, daqui a pouco, Marina, já fica esperta aí que eu vou te perguntar isso, hein? A CBF definiu as datas e os horários das semifinais da Copa do Brasil na tela para você. Corinthians e São Paulo abrem o mata-mata na próxima terça-feira, dia 25 de julho, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. O jogo de volta vai acontecer na quarta-feira, dia 16 de agosto, às 7h30 da noite, no estádio do Morumbi. Do outro lado da chave, Grêmio e Flamengo se enfrentam na próxima quarta, em Porto Alegre, 9h30 da noite. E a volta também vai ser no dia 16 de agosto, no Maracanã, às 9h30 da noite. Para vocês, qual vai ser a final? A final? Caramba, São Paulo e Flamengo. Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians e pro Silvestre, São Paulo e Flamengo. Olha esse Grêmio aí. Enfim, é claro, tudo é palpite, né, Michele? Eu gosto assim, você já veio, você pegou todo mundo de surpresa, a gente não pipocou, mas se você olha aí essas 4 camisas, um mata-mata desse tamanho, tanto para Grêmio como para Flamengo, como para Corinthians, para São Paulo, qualquer final aí não será surpresa. Qual o retrospecto do São Paulo com o Corinthians em... Mata-mata péssimo. Dos últimos 20, perdeu 19, ganhou o último. São Paulo perdeu. O número não é exatamente esse, mas é quase isso, cara. São Paulo tem o tabu de não ter vencido em Itaquera ainda. Tem uma série de circunstâncias. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que qualquer final que a gente venha ter, a gente vai ter uma final muito valorizada, de um torneio muito importante, né? Um torneio que dá uma ótima premiação. O Flamengo... as equipes que vivem o melhor momento, o azarão aí, se você fizer uma avaliação técnica, eu dei palpite, tá? Uma avaliação técnica. A primeira força, 7 Flamengo. a 7 primeira força, Flamengo. 17. Segunda força, São Paulo. Terceira, Grêmio. Quarta, Corinthians. Pelo momento de cada um. Sim. Mas no palpite eu tô cravando aí um Flamengo e Corinthians. 17 a 7 pro Corinthians em mata-mata. E como o futebol prega peças, como a vida, eu já tô imaginando um confronto Dorival Júnior contra o Flamengo na grande decisão. Nossa, e ele sabe ganha, assim, porque aí seria maravilhoso. Porque fecha, né? É interessante, fecha o ciclo, né? Assim, de verdade, o que eu gostaria é que o São Paulo fosse campeão com o Dorival em cima do Flamengo. Porque eu acho que vai ser, de um lado eu sei que vai ser Flamengo, do outro lado não sei se é Corinthians ou São Paulo. Mas se for o São Paulo, que seja campeão em cima do Flamengo. O Flamengo tem um problema aí, né, que pode atrapalhar. O Sampaoli. O Sampaoli a gente nunca sabe o que invente, o gato fogueteiro, a gente nunca sabe o que ele o que vai acontecer com ele. Ele pode colocar o goleiro de centroavante, ele pode colocar o Arrascaeta no banco, ele pode estar ganhando e mesmo assim ele coloca o time no ataque. Ele nessa competição de mata-mata ele costuma sempre aprontar. O Flamengo tem o melhor time, o melhor elenco do futebol brasileiro, isso é indiscutível, não é? Então, abre circunstâncias e principalmente porque estamos falando de mata-mata. Aliás, muita emoção, que né? delícia. Gostoso, que delícia falar de mata-mata, né? Gosto, e não essas 38 rodadas arrastadas. Nossa, olha, mais justo. Quem disse? Depois a gente pode debater com calma se é mais justo. Não dá, Será que é tão não tem mais nem justo? debate, porque aqui eu acho que é unanimidade que nós três gostamos de mata-mata. Aí eu tô escrevendo assim, ó, pontos com Z, pontos, um monte de Z, pontos. Dormiu, né? Campeonato por pontos corridos. Hora de tirar a nossa equipe de justo. reportagem com as notícias dos grandes clubes paulistas. Começamos com o José Paz e as novidades do Palmeiras. Boa noite, Zé. Conta pra gente qual que é o titular do time do Abel Ferreira que pode deixar o clube agora nessa janela de transferências. Tá contigo.
Ai, 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 Michele Janela, beijo grande pra você, abraço aí pro Garrafa, pro Silver, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Gustavo Gomes, gente, capitão do Palmeiras, jogador paraguaio de 30 anos, uma das lideranças desse time aí do técnico Abel Ferreira. E por que ele pode estar deixando o Verdão nessa janela de transferências? A mamãe do Gustavo Gomes, que mora lá no Paraguai, a Glória Portillo, deu uma entrevista para uma rádio importante lá do Paraguai, a Rádio Monumental, e disse que o filho dela tá muito perto de acertar com o Al Nassr lá da Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo, que recentemente também tirou o Luiz Castro, né, o técnico do Botafogo, aqui do Fogão. Segundo a Glória Portillo disse lá para essa rádio do Paraguai, os detalhes, tá tudo muito encaminhado entre Gustavo Gomes e o Al Nassr, todos os detalhes contratuais encaminhados, e ele estaria perto do clube lá da Arábia Saudita. Ela até diz na entrevista, poxa, eu não gostaria que ele fosse, porque São Paulo é mais pertinho do Paraguai, ela mora no Paraguai, a Arábia Saudita é longe, mas enfim, a gente tentou entrar em contato hoje com a dona Glória, né, com a mãe do Gustavo Gomes, o nosso setorista aí do site gazetesportiva.com, o Felipe Leite, passou um zap lá para a dona Glória, ela visualizou, mas não respondeu, ele tentou ligar, eu estava ali do lado, ela não atendeu, para a gente tentar mais informações, né, em relação a essa possível saída do Gustavo Gomes lá para o futebol da Arábia Saudita. O Palmeiras nega, diz que não teve nenhum contato do Al Nassr nesse momento com o Verdão não quer negociar esse jogador, mas seria um contrato muito grande para ganhar muito dinheiro, um jogador que tem 30 anos de idade, que já está ali se encaminhando, né? Não para a reta final da carreira dele, porque ainda tem muita bola o Gustavo Gomes, mas é um cara que já está pensando no futuro financeiro que ele pode fazer. E claro que uma proposta desse tamanho, para jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, a gente sabe que muitas dessas coisas, desses fatores, dessas situações pesam nessa hora da negociação, então a gente tem que aguardar com muita calma. De fato, o Palmeiras nega, diz que não tem nenhum tipo de negociação, que não recebeu nenhum contato do Al Nassr, mas a gente vai acompanhar com muita calma todo esse desenrolar dessa novela. O Gustavo Gomes, a gente lembra, é um jogador que já tem 10 títulos aí pelo Palmeiras, já ganhou Brasileirão, 2 vezes Copa Libertadores, Paulista, Recopa, Supercopa, ganhou de tudo o homem com a camisa do Palmeiras e, repito, é uma liderança desse time do Abel Ferreira, um pilar. A gente lembra que recentemente aí o Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa, perdeu o Danilo também, não repôs essas peças, daqui a pouquinho a gente vai falar de contratação também no Palmeiras aqui na minha segunda entrada, mas por enquanto então, tudo ainda muito nebuloso em relação a essa possível saída do Gustavo Gomes do Palmeiras lá para o futebol da Arábia Saudita, mais especificamente para o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo. Então, segundo a mamãe aí do nosso glorioso Gustavo Gomes, apenas detalhes contratuais separando o Gustavo Gomes lá do time da Arábia Saudita. Eu devolvo para vocês aí, Michele, para vocês debaterem um pouquinho. Daqui a pouco eu retorno aqui com mais informações do Verdão, porque o Verdão tá de olho num cara aí que joga também fora do Brasil e que poderia estar acertando com o Palmeiras, chegando aí nessa janela agora de agosto para reforçar o meio de campo do time do Abel Ferreira, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu falo. Daqui a pouquinho, então, você conta pra gente, Zé. Diga, Garrafa. O futebol é uma roda gigante mesmo, não tem jeito, né? Palmeiras, aí, a Michele saiu de férias aí faz 2 semanas, o Palmeiras estava voando. Ah, tranquilo. Não, mas começou a dar uma já encrespada, ali, né? que ele viajou. Isso. Mas tava, mas tava aquela viagem. Lá vem, você Abel, também, vai pegar no pé do homem. Aquela viagem de uma porque semana. você tava pegando no deu pé uma dele. desandada Então, do cara. Mas assim, gente, não faz muito tempo, o Palmeiras era e ainda continua sendo a referência, né? Porque ele foi eliminado da Copa do Brasil. Faz parte perder. Mas é lógico, e o Abel precisa entender isso, que faz parte perder. E aí, de repente, vira de ponta cabeça. Esse Palmeiras é eliminado pelo São Paulo, de forma muito justa. Aquele problema todo, aquela declaração infeliz do João Martins, aquela coletiva, que piorou com a coletiva do Abel, né? Porque o Abel ele vem e piora a coletiva do João Martins, quando ele fala sobre, não sei, quando foi o último título que o São Paulo ganhou. Nossa, foi péssimo. O São Paulo ganhou o último título, vou te lembrar, Abel, acho que já te lembraram, né? Mas o último título que o São Paulo ganhou... Eu discordo de vocês dois, tá? Nesse ponto aí. Desculpa, título... não posso atrapalhar, O não quero último título que atrapalhar. o São Paulo ganhou, Abel, foi em cima de você, há 2 anos. É verdade também. Então, só pra Mas saber. o Palmeiras pra caramba nas últimas horas, ele não pode dar uma respostazinha atravessada, fora do quadradinho. Ele pode dar a resposta que ele quiser, mas ele tem que ter respeito com a instituição. E agora vem essa notícia bombástica, e aí não dá nem pra concorrer, esquece avião da Leila, esquece qualquer coisa, o dinheiro que a Leila tem. Podia ter 4, 5 Leilas. Não dá pra concorrer com o mercado árabe, não tem jeito. Não tem jeito.
Lá os caras vêm com muita bala na agulha. Então, até preocupado, daqui a pouco a Marina vai falar também, que o Cristiano Ronaldo ligue pro Roger Guedes. E aí, Roger Guedes, quer vir aqui? Porque o português que foi pra lá... O tal do Luiz Castro. O Luiz Castro, o que ele vai fazer, Michel? O que ele vai fazer? Ele vai contratar todos os Ele vai montar uma seleção dos jogadores que atuam no Brasil, Silvestre. É isso. O Arrascaeta já foi sondado lá no Flamengo. A pessoa Arrascaeta. Roger Guedes. Gustavo Gomes é o melhor jogador... o melhor zagueiro do futebol brasileiro, aí contando qualquer nacionalidade. Para mim, ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Seria tem uma contrato perda... ainda longo com o Palmeiras. Claro que se vier um caminhão de petrodólares, não sei se ele topa. Vamos ponderar que a Leila já disse que não vende nessa janela de meio Não de dá ano para ela brigar. Mas o jogador Paga a multa. Mas o jogador tem Paga a contrato. multa. Se vierem aí com 7 milhõezinhos de dólares 7 aí milhõezinhos. 7 milhõezinhos que estão ele... especulando, não vai rolar. 7 milhõezinhos. Não vai rolar. Se eles quiserem contratar... O Gustavo Gomes não vale 7 milhões de dólares. Vale se eles muito quiserem mais. contratar, é que eles uma pagam a primeira multa. proposta que não chegou e que talvez chegue seria nessa casa. Então Pode nem dobrar, manda. triplicar, que mesmo assim... eu não sei quanto que é a multa rescisória do contrato Mas dele. se eles quiserem, eles pagam qualquer multa, entendeu? E seria uma perda considerável, porque é um líder desse grupo. Essa perda É um monstro. É um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Seria uma perda considerável e aí não dá para colocar a culpa, se isso vier a se concretizar, na diretoria do Palmeiras. O palmeirense está irritado, quer reforço, mas não dá para concorrer com esse mercado. Vocês não vão culpar o Abel também? Não, eu vou culpar. A culpa porque é do se Abel perdeu também. o Gustavo Gomes A culpa é do Abel. E já perdeu o Scarpa, e não teve assim um reforço à altura. O Richard Rios é tão Não, assim. mas o Arthur é um super jogador. Não, o Arthur é bom, verdade, que temos o Arthur aí é hoje em bom. dia é um ótimo jogador. Mas assim, aí tem que ter mais jogador bom também. Não pode perder esses caras assim e ficar por essa. Bom, hoje tem Corinthians em campo pelos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Universitário do Peru, lá em Lima. Teremos a transmissão no nosso YouTube, tá? youtube.com/Gazeta Esportiva. É isso, não é? Não é. Hashtag tá no jogo. Ou na hashtag tá no jogo. Agora eu voltei das férias, tô meio confusa. Hashtag tá no jogo, então tá certo. Vai ter o programa lá, transmissão ao vivo, você confere no nosso canal, tá? E a Marina Buffon, às 9h30, 9h15, já tá no ar, 9 horas e tal. E a Marina Buffon chega agora! Chega, Marininha! A mãe do Alfredo. É um cachorrinho fofo. Que susto. Com as preocupações do Timão para esse jogo de logo mais às 9h30 da noite. Boa noite, Má. Conta tudo pra gente. Fala, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nesta terça-feira. Então, um beijo pro Alfredinho, meu filho de 4 patos, que tá fazendo aniversário hoje. Já que você mencionou, trouxe aqui, né? Mas, bom, vamos falar do Corinthians, porque a situação é preocupante. O Corinthians entra em campo hoje às 9h30, como você disse, contra o Universitário lá em Lima, no Peru, no estádio Monumental. No entanto, acabou de chegar pra gente, a gente conseguiu confirmar que a delegação corintiana está passando uns perrengues por aí. Isso porque o vice-presidente, o Vagnão, estava ali presente junto com a delegação, confirmou a informação de que o Corinthians está tendo alguns problemas em questão de segurança, já que tanto a parte de segurança da Conmebol quanto a polícia peruana estão pedindo para que a delegação, ao ir do hotel até o estádio, vá com o próprio ônibus da polícia e não com o ônibus que foi alugado pelo Corinthians. O Vagnão, vice-presidente, disse que isso é sem cabimentos, em uma matéria do Meu Timão está por lá, conseguiu confirmar isso. No entanto, esse foi o pedido da polícia peruana por conta de falta de segurança. A gente lembra que na semana passada, no jogo da ida dos playoffs da Sul-Americana, quando o Corinthians venceu por 1-0 lá na Neoquímica Arena, o preparador físico, o Sebastián Vargas, acabou sendo detido, primeiro preso em flagrante por atos racistas, antes supostamente, agora já confirmados, porque alguns vídeos confirmaram de fato que ele fez esses gestos, e depois na audiência de custódia realizada um dia depois do jogo, na quarta-feira, a prisão em flagrante passou para a prisão preventiva e ele permanece detido aqui no Brasil. Isso criou uma animosidade ali nessa questão, já que o profissional continua por aqui. O clube, o Universitário, acabou declarando apoio a esse profissional. A gente tem a imagem aí de que
há 3 dias atrás, antes de entrar em campo, toda a delegação, comissão técnica, jogadores, publicaram uma imagem de apoio a esse profissional, mesmo ele estando preso, mesmo tendo aí tanto testemunhas quanto imagens que comprovam que ele acabou fazendo esse ato racista na imitação de um macaco. Então, por conta disso, essa animosidade, esse jogo de hoje, corre o risco, inclusive, de não acontecer, do Corinthians não ir até o estádio. O que me foi passado é o seguinte: o Corinthians quer ir, quer jogar, é simples. No entanto, precisa ter segurança para isso acontecer. Nessa entrevista do Vagnão aí, o vice-presidente do Corinthians, ele falou, não vai com o ônibus da polícia, vai com o ônibus que alugou. No entanto, tanto a polícia peruana quanto a Conmebol, segurança da Conmebol, pediu para que o Corinthians não fizesse isso, fosse com o ônibus da própria polícia para meio que passar despercebido ali entre os torcedores. E aí eu questiono para vocês debaterem aí. O Corinthians deve entrar em campo? Porque assim, essa é uma medida de segurança até chegar no estádio. No entanto, todos os ingressos foram vendidos para esse jogo no Monumental, 80 mil ingressos vendidos, vai ter muita gente por lá. Dependendo do que acontecer no jogo, esses jogadores não correm o risco ali de estarem com esse obstáculo, por essa situação extracampo? Questiono para vocês aí. O que vocês acham desse questionamento da Marina? O Corinthians não conseguiu entrar no hotel em Santos, agora talvez não consiga entrar no estádio. O que está acontecendo, né? É claro que o clima vai ser muito hostil, é quase que um duelo diplomático depois desse problema do racismo, ainda tem o surto lá dessa doença que está cometendo um monte de gente no Peru, mas esse tipo de clima é super comum em jogos, até aqui no Brasil. Como é que você vai antecipar? Não vou pro estádio porque eu tô com medo. É muito estranho, não dá, cara. né? Porque aí você perde. A polícia tem que dar segurança e tem o Corinthians garantir, entra no estádio, ponto. No meio do caminho, percebeu que tem barricada, tem bomba caindo, não sei o quê, volta, WO, recorre, vai pra justiça. Eu não sei, mas tem que ir pro jogo. A gente vai esperar o quê de um campeonato organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol? É isso. Em função dos incidentes que aconteceram aqui, o problema do racismo, o integrante da comissão técnica está detido aqui, justamente pelo ato de racismo. A retaliação veio lá, a polícia entrou no jogo, porque a polícia, quando dá essa sugestão, veja a que ponto chega, né? A polícia está lá para dar garantia. Não vai dar garantia colocando os jogadores dentro do ônibus da polícia, porque assim, ninguém vai te ver. Não, a polícia tem que preparar um sistema de isolar esse ônibus no trajeto, mas é tudo uma forma de pressionar o Corinthians. Acredito e espero que não aconteça nada de mais grave, mas todo cuidado é pouco. Não entrar, o Corinthians não tem autonomia para não entrar, lamentavelmente. Não tem. Porque se não entrar, você sabe que... Ou seja, por um motivo muito mais sério, que é um motivo de saúde pública, o jogo vai acontecer. Não vai acontecer porque, pode o ônibus levar uma pedrada. Então o jogo vai acontecer sim, o Corinthians toma a decisão certa, vai ter que se cercar lá, tomar muito cuidado, a pressão será enorme. Vai jogar contra tudo e contra todos mesmo. 80 mil torcedores, e eu acho que isso é um grande barato, estádio lotado, a pressão. Mas não tem perigo de jogarem bomba nos jogadores, Michele, isso acontece aqui, quebra vidro de ônibus aqui, não é lá no Peru, não é exclusividade do Peru não, em Lima. Isso acontece aqui, lamentavelmente, mas acontece aqui. Né, no futebol brasileiro. O Palmeiras outro dia o ônibus foi apedrejado pela própria torcida. Sim. Saindo do CT e indo para academia. Então isso não é uma exclusividade lá, a gente lamenta, a gente repudia, mas um campeonato organizado pela Sul-Americana, pela Conmebol, ela deveria ter entrado em contato com as autoridades e dar a garantia adequada ao seu afiliado Corinthians, mas... A polícia não dá garantia? A garantia... É ir no ônibus da polícia. É ir no ônibus da polícia, gente. A polícia ofereceu um ônibus dela, a polícia, para colocar o time do Corinthians, que obviamente não aceitou. É óbvio. Eu concordo com o Corinthians. Não dá, né? Isso já é uma pressão total, né? Vocês que façam uma bela de uma escolta, abram a passagem. Agora, vai ser um teste para essa molecada do Corinthians. É mesmo. É para esses moleques crescerem, hein? Mudarem de patamar, porque eles vão enfrentar um estádio de 80 mil pessoas e vai ser um negócio... A gente vai falar do jogo ainda, né? Tá bom. É a minha ansiedade, como sempre. Quem também falou sobre esse duelo... entre Universitário e Corinthians pela Copa Sul-Americana foi o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Como eu tava com saudade! Olhar de mestre. Oi, deusa renascida! O Timão joga hoje pela Sul-Americana, mas de olho na semifinal da Copa do Brasil contra o Tricolor.
Hoje deve ser a vez da molecada do terrão que anda animada, hein? Mas, Dom Majestoso, a história deverá ser outra. Uma história que pode mexer com a história recente do nosso futebol. A valer o que disse Luxemburgo na última coletiva. E que história é essa, meu? Simplesmente a inversão do triângulo de meio de campo com apenas um volante e 2 meias de articulação, Renato Augusto e Rojas. Ah, se assim for, meu anjo. Beijos. Beijo grande, mestre. Olha, todo mundo já ouviu a expressão futebol é momento. Nesse exato instante, o melhor time paulista é o São Paulo de Dorival Júnior. E o José Paes preparou uma reportagem explicando um dos motivos desse sucesso. Se tem São Paulo em campo, tem gol. E na maioria das vezes tem gol do time comandado pelo técnico Dorival Júnior. É que o tricolor sob o comando do Dorival não sofreu gols em 12 partidas até aqui, das 23 com o treinador nessa segunda passagem dele pelo Morumbi. Nos 15 jogos da equipe no Brasileirão desse ano, o São Paulo levou apenas 14 gols. Número que faz o time ter a 4ª melhor defesa do clube no campeonato desde 2003, quando a competição passou a ser disputada por pontos corridos. E por falar no setor defensivo do São Paulo, o zagueiro Beraldo deve voltar a trabalhar amanhã aqui no CCT da Barra Funda, sem nenhum tipo de restrição. O jogador está em fase final de recuperação de um problema no tornozelo esquerdo e foi desfalque do tricolor nas últimas 5 partidas da equipe. Depois de 2 dias de folga, o São Paulo volta a trabalhar aqui na Barra Funda nesta quarta-feira, de olho no próximo compromisso do time, sábado, o Cuiabá, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Raros foram os jogos que nós tivemos problemas, foram, eu acredito que 2 ou 3 apenas, principalmente no jogo com o Sport, né, onde a bola parada fez a diferença. Eu acho que isso tudo aí já foi corrigido, melhorado, e eu espero que não se repita. O São Paulino tá animado com o bom momento e torcendo muito para que os gols sejam sempre um motivo de comemoração. E esse São Paulo, eu estava pensando o seguinte, que a gente quando falar o São Paulo, tem que falar o São Paulo de Dorival Júnior. Porque teve o São Paulo de Rogério Ceni, que é uma história, São Paulo de Dorival, Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, porque o treinador, eles estão fazendo toda a diferença na história dos clubes. O Flamengo de São Paulo é diferente do Flamengo do Vitor Pereira. Quando você anunciou a reportagem do Zé, futebol é momento e futebol também é uma confiança. Caixinha de surpresas. A caixinha de surpresas também. Futebol é confiança. E o Dorival, na simplicidade, está pavimentando o São Paulo, os resultados aparecendo, o ataque funcionando, a defesa funcionando, os jogadores entram e saem e o sistema continua operando bem, né? O São Paulo tem jogadores limitados, jogadores médios. E desse jeito, a confiança quando chega é difícil segurar, porque do mesmo jeito que um time pode virar o fio, né, Garrafa? Virar o fio para negativo, tá indo bem, de repente passa do ponto, começa a cair, às vezes dá aquele clique também, mas é bom esperar um pouquinho. Eu prefiro esperar um pouco, claro que me anima, a torcida do São Paulo está super feliz, a semana passada foi uma semana rara na vida recente do São Paulino, de felicidade e alegria, mas eu prefiro esperar consolidar um pouco mais. Então, Silvestre, mas também do jeito que você coloca, parece que se não passar na Copa do Brasil é terra arrasada. Não. Tem que ser feito mesmo, que esse São Paulo do Dorival virou a chavinha para o aspecto positivo. E a cada dia eu me convenço mais, Michele, Silvestre, você que está em casa nos acompanhando, de que treinador, além da parte tática, além de observar o adversário, além de formatar o time para colocar em campo, escalar a equipe, o treinador tem que ser gerenciador de pessoas. Sim. Tem que ser, é fundamental. É fundamental isso para o êxito e o sucesso do trabalho. E o Dorival tem esse talento. Ele tem esse talento. Isso é muito nato
do Dorival como técnico. Por exemplo, o Alisson era uma peça que estava praticamente já sendo descartada pela torcida São Paulina. O Alisson está sendo resgatado, o Alisson está sendo peça importante nas mãos do Dorival. O Rafinha era dado até então como um ex-jogador. É titular hoje? É titular absoluto. Abriu a porta para o Pato. Não é isso? O Alexandre Pato. O Alexandre Pato dentro de uma negociação. Ah, Garrafa, ele só fez um gol, ele jogou 15 minutos. Mas sinaliza que esse Pato que está aí, ele pode ser útil ao São Paulo sem onerar os cofres do clube. Porque é contrato de produtividade. Não é? Então, o próprio Luan, que o Rogério tinha sempre... Eu sou fã do Rogério como conhecedor de futebol, a história que tem o Rogério. O Luan estava afastado pelo Rogério porque não tinha ainda renovado o contrato. Primeira medida do Dorival foi trazer o Luan. O Luan passou a ser titular, hoje já não é mais titular. E isso tudo vai dando confiança, todo mundo vai entendendo que é peça útil. E aí... o resultado vem dentro de campo, além do talento do Dorival como treinador tático, de conhecimento de bola. Trabalha muito e o resultado está dentro de campo. Mas o talento também é o que você disse, né? O talento para gerir egos, gerir vaidades, gerir um vestiário. O cara tem que ter, né? Sensibilidade. Muita categoria, Isso vem jogo muito de com o tempo. cintura. O Rogério me parece que não tem muita paciência com esse tipo de coisa, né? É a personalidade Porque, de cada um, é uma personalidade. Silvestre. O ser humano é assim. O Dorival cativa mais. Imagino eu que seja assim. E também o Dorival relacionamento. tem mais experiência como treinador e mais idade. E certas coisas só vêm com a idade. E tudo viu? na Com a vida, uns experiência. mais, uns menos, o Silvestre uns mais. Ó, por exemplo, eu tô ficando cada vez mais maduro, mais calmo. Vocês não percebem Não. isso? Não. Vamos acelerar pelas pistas com o Rodrigo França e o nosso Momento Velocidade. Momento Velocidade. Quinta-feira teremos a abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E a seleção brasileira já está em Brisbane, na Austrália, cidade que vai abrigar a delegação canarinho na primeira fase da competição. Vamos ver aí como está a preparação das nossas craques na reportagem da Marina Buffon. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A seleção brasileira feminina desembarcou nesta tarde de terça-feira lá em Brisbane, na Austrália, onde fará a sua primeira fase da Copa do Mundo Feminina. Antes passou um período em Gold Coast. Na chegada, a delegação foi recebida por autoridades australianas e também por parte da torcida brasileira que já está lá fazendo uma festa, tirou foto com as jogadoras, com a comissão técnica, principalmente com a rainha Marta. O primeiro treino da seleção em Brisbane vai acontecer amanhã, quarta-feira, às 4 da tarde, no horário local. A má notícia fica por conta da desconvocação da atacante Nicole, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante um jogo-treino que aconteceu ontem, o último jogo-treino antes da Copa do Mundo. No seu lugar, a técnica Pia Sanroge pegou a Angelina, a meia Angelina, e colocou no lugar, então, da Nicole, ela que estava na lista de suplentes da técnica sueca. Agora, então, o Brasil estreia na próxima semana, dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. Essa será a estreia da amarelinha, mas nesta quinta-feira, no dia 1 da Copa do Mundo Feminina, é possível ver brasileira em campo também, viu? A árbitra Edna Alves vai estar apitando a partida entre a Austrália, que é anfitriã, e a Irlanda, às 7 horas da manhã, junto com toda a comissão de arbitragem também brasileira. É isso, a Copa do Mundo está começando e a gente vai acompanhar por aqui. Valeu, Marina! Tá chegando a Copa do Mundo Feminina. Que legal. Para vocês, alguma favorita? Para mim é Brasil. Não é. No futebol feminino, o Brasil pode ter um bom time. Estados Unidos, eu sei. Estados Unidos. Eu quando morei nos Estados Unidos, em 91, fiz o primeiro ano de universidade lá, comunicação. O time feminino, 91, o time feminino da minha faculdade era um negócio absurdo que jogava de bola. Eles têm isso já na sociedade lá. Os meninos jogavam bola com as meninas, eu achava até estranho para a época, pô, vou jogar bola com as meninas aí e tal, não sei o quê. Então os Estados Unidos estão anos-luz na nossa frente. No futebol feminino, o Brasil não é favorito, mas tem uma boa seleção e tem a Marta, ela que pode entrar e fazer a diferença. Eu acho Hoje a Marta nem é, no meu entendimento, ela nem é tanto a grande referência dessa seleção. Nós temos hoje atletas importantes na seleção brasileira. O que dá de ânimo pra gente e expectativa é que essa seleção possa fazer um trabalho superior ao que fizemos na última Copa do Mundo, no último Mundial, que já foi um trabalho bom e a expectativa é que o trabalho nessa Copa venha a ser melhor ainda, o que já é uma evolução, o que já é uma vitória para essas meninas, né? É isso, é perto do espaço que tinha antigamente, né? Nem tinha, na verdade, né? Volta aqui, José Paz. Depois de deixar o torcedor palmeirense preocupado com a possível saída do Gustavo Gomes, chegou a vez de trazer boas novas, não é isso?
Pois é, minha querida Michele Janela, vamos falar de coisa boa, né, aqui no Palmeiras, na Sociedade Esportiva Palmeiras, porque o Wendel, jogador aí de 25 anos, que está lá no Zenit da Rússia, jogador que foi revelado pelo Fluminense, tem passagem também pelo futebol lá de Portugal, pelo Sporting. Esse jogador, ele está na mira do Palmeiras. E por quê? Porque o Palmeiras está atrás justamente de um substituto para o Danilo, que saiu recentemente, deixou o Palmeiras, foi lá para o Nottingham Forest da Inglaterra se juntar ao Gustavo Scarpa, que recentemente também deixou o Palmeiras para jogar lá no futebol inglês. E o Palmeiras está de olho nesse jogador, porque ele é um cara que pode atuar tanto como 5, que é a posição ali que o Abel Ferreira quer, né, um substituto para o Danilo, pode também atuar como 8, um segundo volante, um cara que consegue construir o jogo, e até de 10, até de meia mesmo, é um jogador muito completo, joga muita bola, foi revelado pelo Fluminense, ali de Duque de Caxias, pertinho da minha área, perto de Petrópolis, ali no Rio de Janeiro, é um cara que joga muita bola. O Palmeiras já estava atrás desse jogador há algum tempo, há algum tempinho, mas tinha se assustado primeiro com os valores pedidos aí pelo Zenit lá da Rússia, que no primeiro momento pediu 20 milhões de euros para liberar o Wendel, então, para que ele acertasse com o Palmeiras. O Palmeiras querendo muito fechar com esse jogador, e a informação que a gente tem, que inclusive está no site aí, gazetesportiva.com, é de que os empresários aí do Wendel se reuniram hoje com pessoas ligadas ao Palmeiras para tratar dessa negociação, que a princípio estava um pouquinho travada justamente por causa desses valores aí iniciais, 20 milhões de euros. Mas o Wendel, ele quer muito deixar o Zenit, quer voltar aqui para o Brasil para ter sequência, para atuar. Ele é um jogador que está meio encostado lá no Zenit, até porque o técnico da equipe, o Sergei Semak, não vem utilizando muito ele, e numa entrevista recente disse que se for bom para o Wendel, para o clube lá, para o Zenit, para todo mundo, para todas as partes, eles vão liberar sim esse jogador, mas claro, tem que haver aí uma compensação financeira. Inclusive, recentemente, o Wendel nem atuou numa partida contra o CSK, um jogo importante lá, nem foi relacionado para esse jogo. Então, assim, cresce a expectativa de que esse atleta possa fechar com o Palmeiras, ele que tem contrato com o Zenit até 2027. Lembrando que o Wendel recentemente também foi cotado, aí foi cogitado, sondado pelo Flamengo. Então a gente sabe que Flamengo e Palmeiras vêm travando aí batalhas, né, nos bastidores, tentando contratar atletas, enfim, o Palmeiras recentemente quis contratar o Alan, né, jogador que acabou fechando lá com o Flamengo, estava no Atlético Mineiro. Então, assim, o Palmeiras está correndo atrás para repor a saída do Danilo, para dar uma peça nova para o Abel, porque o Abel vem improvisando o Zé Rafael ali para jogar de 5, desde que ele perdeu o Danilo. O Zé Rafael, a gente lembra, começou como meia, camisa 10 clássico, né, depois foi para jogar de 8, junto com o Danilo no meio campo do Palmeiras, com o Rafael Veiga fazendo essa função de meia, e aí o Zé agora foi recuado, só que recentemente com o Zé Rafael machucado, o Palmeiras teve que desfazer seu meio de campo. O Abel colocou Gabriel Menino, Richard Rios, o menino que estava encostado até pouco tempo voltou a ser titular, enfim, uma salada danada, Michele. E agora parece que o Palmeiras vai conseguir se acertar com esse jogador, com o Wendel, claro, em troca aí de uma compensação financeira junto ao Zenit, para que esse jogador então chegue à Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos aguardar, mas é um jogador bom de bola, 25 anos, repito, pode agregar demais a esse time do Abel Ferreira, que está precisando sim contratar, está precisando sim de peças para compor o elenco. E mais do que isso, Michele, peças que cheguem para jogar, titulares para esse time do Abel Ferreira, que muitas vezes está tendo que quebrar a cabeça para conseguir escalar um time, conseguir ganhar jogos, e o Palmeiras vivendo aí uma má fase. Não é crise, né, Michele? É uma má fase recente aí. Devolvo para você. Valeu, Zé. Falem, meninos, o que é Silvestre Garrafa? Dentro do perfil do Palmeiras, né? Jogador de 25 anos, o Palmeiras não investe muito em ex-jogadores, jogadores que têm um renome, mas já estão em final de carreira. O Palmeiras faz algumas apostas, muitas dessas apostas foram equivocadas na gestão do Abel. Mas Palmeiras... o Wendel, vocês acham que é o nome? É um jogador experiente, saiu do Fluminense, mas com 25 já está na Europa há né? algum Perfeito, tempo. Mas não é, quando você fala experiente, não é aquele jogador que já está em Não, final de carreira, não. experiente no auge da idade, isso, né? Digamos assim, para o futebol. O Palmeiras tem uma política, se tivesse de fazer como investimento. O Wendel vem e tal, ainda de repente pode ter uma revenda com 25 anos de idade. Aí pelo menos cala a boca dos corneteiros aí, contrata logo esses 5, aí o pessoal para de encher o saco do Abel e da Leila. Mas também que garantia tem que esse Wendel vai chegar e ser a solução de todos os problemas. Nenhuma contratação é garantia de nada. Ou é? Você tá que tá, hein? Não, mas eu tô falando sério, cara. Não, tem contratação que você sabe que é garantia que vai dar certo? Já e jogar. Sim, mas nem sempre dá certo.
Depende, se o cara tá chumbado, não joga um ano, não faz Não, gol, tem que ver o às vezes retrospecto não dá dele, né? liga, gente. Futebol contratação é uma questão de risco, sempre. Sempre. O Abel contratou aí um monte de jogador que também não deu certo. Poderia ter dado. O São Paulo, quando contratou os caras lá do Goiás, lá na época do Muricy, do tricampeonato brasileiro, pô, deu super certo, né? Aquela turma, o São Paulo contratou 5, 6 jogadores que deram suporte. Tentou fazer a mesma coisa anos depois com jogadores, não funcionou. Gente, é assim mesmo, cara. Todo mundo já sabe que o professor Luxemburgo está pouco se importando com a Copa Sul-Americana, mas hoje um titular absoluto estará em campo para encarar o Universitário lá em Lima. Explica pra gente essa história, Marina, e já me fala uma coisa. É verdade que o Mano Menezes não é muito bem visto por essa diretoria do Corinthians? Fala, Mi. Voltei então para te responder essas duas coisas e também passar uma provável escalação do Corinthians para logo mais. Pois é, o Roger Guedes, que é um titular incontestável aí do Corinthians, camisa 10, artilheiro, chegou à artilharia da Arena no último final de semana também com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Ele vai estar em campo hoje. Ele foi um dos únicos ali, entre os mais experientes, entre os mais velhos, por assim dizer, que foi relacionado para esse jogo. Vocês devem se lembrar que na semana passada, no jogo da ida, só garotos jogaram praticamente, né? Um ou outro ali que não vem sendo tão utilizado pelo Luxemburgo entrou em campo também. Neste caso, o Roger Guedes foi para Lima e deve jogar hoje como titular, inclusive, porque no final de semana, no jogo contra o Bahia pelo Brasileirão, ele está suspenso. Então, já que não vai jogar no final de semana, o professor já vai pôr ele para trabalhar hoje também. Afinal, o Corinthians precisa aí de um golzinho para ficar mais tranquilo. Lembrando que o jogo da ida foi 1-0. O Corinthians joga, de fato, pelo empate hoje. No entanto, um golzinho não faz mal para ninguém. Quem sabe o Roger Guedes não aumenta essa artilharia por aí. E aí a gente lembra a questão de ontem que nós trouxemos aqui, que de fato, 2 clubes do mundo aí, árabes, estão interessados sim no Roger Guedes, o Al Nassr e o Al Hilal, que são geridos aí, que tem como principais investidores o mesmo fundo saudita. Então, é um pouco, como se diz, assim, causa um certo rebuliço ali, principalmente por conta do dinheiro e tudo mais, mas não temos informações como está avançando essa negociação, porque ela é feita diretamente entre esses clubes e o empresário do jogador. Então essa é a primeira parte da sua pergunta, me respondida então que o Roger Guedes deve ser titular hoje. A segunda pergunta sobre o Mano Menezes. Vocês perguntaram lá antes também, né, quando estavam falando de Corinthians, sobre se ele pode vir a ser uma sombra aí para o técnico Vanderlei Luxemburgo. De fato, lá quando houve a queda do Cuca e tudo mais, o Mano Menezes chegou a ser procurado sim pelo Corinthians. No entanto, neste momento há o entendimento de que o Vanderlei Luxemburgo iniciou esse trabalho. Agora está começando a dar alguns resultados, ainda que as aparições não sejam tão convincentes. São 3 vitórias seguidas, né? Uma classificação, inclusive, aí no último final de semana. Então, ele deve seguir no comando técnico do Corinthians. Lembrando, né, gente? Futebol é isso, é sempre muito imprevisível. Pode ser que depois aí de alguns maus resultados tudo volte a mudar. Agora, sobre a questão do Mano Menezes não ser tão aí bem quisto por essa diretoria, essa informação, sim, que corre pelos corredores ali do Parque São Jorge. De fato, ele não se dá muito bem com alguns membros da diretoria e não seria muito bem quisto ali. Foi visto por uma ala como positivo, se viesse depois da queda do Cuca, e outra ala ali não queria muito que ele viesse, então ficou essa dualidade e o técnico Vanderlei Luxemburgo foi contratado. Agora sim, vamos passar uma provável escalação do Corinthians para esse jogo das 9h30. Lembrando, a gente segue atualizando lá no gazetesportiva.com também essa situação, se o Corinthians joga ou não. Afinal, é a segurança dos jogadores, da comissão, de toda a delegação que está em jogo, né? Mas vamos para essa provável escalação hoje. Então, provavelmente teremos Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Caetano e Matheus Bidu. Temos Rony, Giuliano, Adson ou Matheus Araújo, o Felipe Augusto, que fez o gol na ida, e então o Roger Guedes, que deve ser esse titular aí para fazer um golzinho para o Corinthians. Lembrando que o Pedro é o único desfalque por departamento médico, ele que está se tratando aí de um trauma no quadril sofrido justamente na semana passada no jogo da ida. Quem vencer hoje, quem avançar hoje, vai pegar o Newell's Old Boys nas oitavas da Sul-Americana. E por mais que a gente saiba que não é prioridade do Corinthians neste momento,
vale grana, tá? Além da competição, de um possível título aí neste ano, vale muita grana. Mi, então volto com vocês. Respondi tudo que você perguntou? Tudo! Maravilhosa, Má. Obrigada, viu? Um beijinho pra você. E aí? Esse time já deu conta? Já deu conta. E vai dar conta de novo hoje com todo esse clima, como você mesmo 80 mil falou. contra, 80 diplomacia mil contra, arranhada. a polícia não garantindo nada. Ô, Garrafa, pro nosso Chico Lang ficar bem feliz, Beijo, Chico. esse Beijo, Carlos Chicão. Miguel, que é um baita goleiro. É mesmo? Cara, esse goleiro, ele vai ser o futuro do Corinthians. Vai fechar o gol, o Corinthians vai classificar hoje. Vai, Corinthians! Então, assim, tá tudo dentro de um planejamento. Acho que o Vanderlei fez de forma correta, já era uma opção, certa ou não, mas foi uma opção do Corinthians não ir com força máxima na Copa Sul-Americana. Deu certo no primeiro jogo. Aí o Vanderlei começa a observar esses garotos. O Corinthians está passando por um processo que todo mundo queria, todo mundo pedia. Rejuvenescer o elenco. O Vanderlei está fazendo isso. E a Copa Sul-Americana serve muito para isso, para dar casca para essa garotada. Vai pegar aí 80 mil lá no estádio universitário. Não é Enorme, tarefa. né, esse estádio? É enorme. Não é tarefa das mais simples, não. Então essa garotada vai ganhando casca. O Pedro não joga e aí ele pega o Roger Guedes, que não vai enfrentar o Bahia porque está suspenso. É um reforço para o Corinthians. Ele pode observar e dar rodagem para esse Caetano. O Felipe, atacante, que marcou o gol aqui em São Paulo. O Corinthians joga por um empate. Vai ser difícil? Vai. Há um clima hostil? Há um clima hostil. Mas essa garotada tem que aprender que futebol é assim que se faz mesmo, lamentavelmente, e vai aprender nas adversidades. O Corinthians tem possibilidade, sim, Michele. Carlos Miguel. O Carlos Miguel. Desculpa, E o Corinthians tem possibilidade, sim, de trazer esse empate. Silvio, eu concordo com você referente ao Carlos Miguel. Esse cara fez a diferença no jogo de ida aqui na Neoquímica Arena. Fiquei impressionado. Além de ter Baita estrela, goleiro. ser grande, negão, corintiano, pá, não sei o que. Tem futuro esse jogador. Tem Não, muito e outra, futuro. tem o Cássio lá, o cara que tem um Cássio pra se espelhar, Sim. né? Ele puxa pra cima o outro. É isso, Enquete. né? E não vai ser fácil o dia que tiver que substituir. Não é fácil substituir o Cássio, né? Claro que não. Resultado da enquete, Mano Menezes livre no mercado é sombra pro Lucha no Coringão? A maioria respondeu que é. 54% dos votos, tá bom? Terminamos o Gazeta Esportiva por aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo pra vocês. A gente se encontra amanhã às 6 da tarde. Tchau. Tchau.